venha se fazer presente nesta casa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade de operar em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, seja conosco, Senhor. Joga por terra todo o mal, toda investida do maligno, Pai, todo laço armado que seja dissipado no nome santo de Jesus. Toma conta, Senhor Jesus, da nossa noite, toma conta da nossa mente, da nossa casa. Pai, enquanto estamos aqui na Tua presença para louvar e glorificar o Teu santo nome, que o Senhor possa ir de encontro aos nossos familiares, às nossas parentelas, de perto e de longe, Senhor. Guarda a vida de cada um, Senhor Jesus. Livra do mal, Senhor. Guarda a vida dos nossos, Pai. Enquanto estamos aqui, Pai, te adorando, louvando e glorificando o Teu nome santo, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro, Jesus, à vida, aleluia, da nossa parentela. Seja conosco nesta noite, meu Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre, Pai. No nome santo de Jesus. Salve a igreja com a santa paz do Senhor. Motivo de alegria, estamos aqui nesta noite, reunidos para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Gostaria de estar abrindo uma oportunidade aqui para um irmão ou uma irmã que gostaria de louvar o hino da harpa. Glória a Deus. Toda a igreja, Pai do Senhor. Amém. Louvar os 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje eu sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O consolador
pastor já se faz presente, meus irmãos, e eu já passo a oportunidade para ele. Meus irmãos, a paz do Senhor? Amém. Graças a Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor por tão grande bondade e misericórdia que Ele nos concede de estarmos mais uma vez reunidos como igreja, louvando e bendizendo aquele que vive e que reina para todos sempre. Que bom que você veio para esta noite, culto de ensino da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra de direção, uma palavra onde o Senhor Deus falará poderosamente conosco para a nossa edificação. Amém? Nesta semana nós temos ainda alguns compromissos. Amanhã, às 8 horas, nós temos um culto na casa da irmã Silvia. Peço aos irmãos que, por gentileza, estarão indo conosco. Cheguem aqui por volta de umas 19h45. Eu vou deixar alguns irmãos aqui para estar levando até a casa da irmã Silvia, e permitindo o Senhor, umas 8 horas nós estaremos iniciando o culto na casa da nossa irmã. Amém? Se você puder, vamos conosco, porque eu tenho certeza que será uma bênção, e é muito bom quando nós estamos reunidos como igreja também nos lares dos nossos irmãos. Amém? Então amanhã tem esse compromisso. No sábado nós temos também mais um compromisso, uma saída para a nossa igreja ali no Santo Antônio. As nossas irmãs foram convidadas, mas tem alguns irmãos que pretendem ir também e podem ir, irmãos, têm liberdade para ir. Só fale conosco para a gente se organizar nos veículos, estarmos indo até a nossa congregação. O congresso é unificado, o grupo que foi chamado foi as irmãs, mas vocês têm liberdade também para estar. O horário lá ficou 6h40, então aqui que nós vamos estar saindo. Teve uma mudança porque estava marcado às 18 horas no banner, porém houve um equívoco. O horário do início do culto é às 19 horas, então nós vamos sair daqui por volta das 18h40 horas, às 18h30 aqui já se organizando, e às 18h40 sairemos daqui até a igreja do Santo Antônio. Amém? Glória a Deus por isso. Domingo, os irmãos já estão cientes, será culto de missões, e uma vez mais eu creio que o Senhor Deus também falará poderosamente aos nossos corações. As crianças também têm uma saída no sábado pela manhã, junto com as nossas irmãs, vão estar indo ali no São Vítor. Será um dia especial das crianças, vai ter uma festa para as nossas crianças ali na rua, que foi fechada, na rua da igreja mesmo do São Vítor, foi fechada ali para essa grande festa das crianças, e as nossas crianças aqui vai estar representando a nossa igreja lá, juntamente com a irmã Silvia e a irmã Michele, as líderes do departamento infantil. Amém? Creio que são esses os avisos. Nós vamos aproveitar essa oportunidade e continuar louvando ao Senhor nesta feita com as nossas ofertas, mesmo para o mantimento dessa obra. Se você tem, faça com muita alegria, porque assim o Senhor Deus ama. Amém? Se coloque de pé. O cooperador João Paulo de Freitas está orando por cada ofertante que se ministra nesta obra. Em seguida, o grupo prepare para estar louvando ao Senhor. Está cooperando conosco nesta noite também Pastor Alexandre. Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Muito bom receber ele em nossa igreja, convidado do nosso irmão Walter. Nosso irmão Walter convidou o pastor. Você é muito bem-vindo, que Deus continue te abençoando. E a igreja recebe o pastor. Quantos dizem amém? Amém. Deus abençoe, você é muito bem-vindo. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, pegue sua oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome santo do Teu Filho Jesus, meu Deus, que eu oro com a Tua igreja, meu Deus, te agradecendo por mais um culto, meu Deus, onde vamos aprender a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui reunido com meus irmãos. Também eu te peço, meu Deus, continua abençoando, meu Deus, os dizimistas e ofertantes desta casa, meu Deus, que ofertam, meu Deus, não para o bem, meu Deus, de algo que não te louve, meu Deus, mas que é algo, meu Deus, agradável ao Senhor, meu Deus. Pois o Senhor, meu Deus, tem primeiro nos dado, meu Deus, a gente dá tão pouco do que o Senhor permite chegar a nós, meu Deus. Ó
Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter cuidado das nossas vestimentas, do nosso celeiro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, continua nos abençoando e nos dando, meu Deus, primeiro de tudo, um coração grato, meu Deus. Abre promoção, meu Deus, abre portas, meu Deus. Aquele que tem esperança, meu Deus, de uma promoção, meu Deus, que o Senhor plante o desejo e busque ao Senhor em oração e vai receber, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por o Senhor ter me dado, meu Deus, o necessário, meu Deus, para mim e para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós chamamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar para ofertar nessa noite, mas não deixem de louvar juntamente conosco. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, esfazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir teu nome, por tua bondade me leva a crescer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Sigamos de pé, louvaremos juntos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir teu nome, por tua bondade me leva a crescer no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Podemos assentar. Deus abençoe a sua vida, continue prosperando em tudo, para a honra e glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 6. Tempo é escasso, então vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 6, verso 18. Estaremos dando continuidade nesse ensinamento da palavra do Senhor. O texto nos diz assim: coração que maquina pensamentos perversos, pés
que se apressam a correr para o mal. Amém? Esse é o texto ao qual nós demos início na semana passada. Nós falamos a respeito do coração que faz planos ou que maquina planos perversos. E hoje nós falaremos dos pés que se apressam a correr para o mal. Ali nesse texto, no verso de número 18, especificamente, há duas ações, duas atitudes, uma interna e a outra que é externa. A ação interna é o coração que maquina pensamentos viciosos, ou o coração que faz planos perversos, e a ação que é externa são os pés que correm se apressam para o mal. Então nós vemos aqui uma disposição que é interior, que é do coração, e uma manifestação prática exatamente dessa disposição que nasce no coração, Ou seja, os pés apressados é a expressão visível de um coração já corrompido. Os pés que se apressam para a prática do mal já é sinal de um coração que arquitetou, de um coração que maquinou, de um coração que planejou o mal. Então, nós vemos aqui essa expressão, e eu assim vi essa expressão no original, no seu texto hebraico, Haglaim Memaharo Larutz Hará. Esse texto significa, essa expressão pés, que indica movimentação ou direção de vida. Os pés, quando se fala no termo hebraico ou para o judeu, toda vez que fala sobre pé, indica caminho, indica direção. Então aqui fala sobre pés que se apressam, que agem rapidamente, que se precipitam ou implicam na pressa impensada, no impulso sem nenhuma ponderação. Para quê? Correndo, que é uma ação intensa e contínua. Então esses pés, ele agem de uma forma impensada, no impulso, de maneira rápida para o mal. Esse é o destino, para a prática do mal, não o bem. Aqui nesse texto está falando exatamente isso. Descreve pessoas que têm pressa intencional, constante e até entusiasmada para agir com maldade. Então isso é muito perigoso. Por isso o Senhor Deus odeia esse tipo de pessoa, esse tipo de expressão de pés que se apressam para o mal, porque tem uma pressa intencional para agir com maldade. Veja, não é algo que é acidental, não é algo que foi por acaso ou aconteceu de maneira acidental, mas é uma corrida intencional para a prática do mal. Como eu já disse, na literatura hebraica, ou os judeus costumam dizer que fala sobre caminho, quando se fala de pés, então fala a respeito de pessoas que não têm resistência nenhuma ao pecado. Ele corre para a prática do pecado, ele corre para a prática do mal sem resistir, sem pensar antes, sem refletir antes, somente vai. Não ora, não busca discernimento, são impulsionados pela inclinação já interna, ou seja, do coração, e correm para agir rapidamente. Então isso mostra que a pressa para o mal, a pressa, os pés que correm para o mal, começa também no coração. Por isso, propositalmente, vai estar escrito ambos juntos. O autor assim que escreve, Salomão, coloca junto de maneira proposital que o coração que maquina, os pés se apressam já por causa daquilo que o coração já planejou, já arquitetou. E nós vamos ver alguns textos, como eu sempre gosto de trazer textos da palavra a respeito disso, e eu quero começar por Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ver alguns exemplos dinâmicos a respeito disso. O coração planeja e o pé se apressa. Gênesis capítulo de número 3, vamos ler do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja que primeiro vai nascer um desejo no coração de Eva. O desejo vai nascer no seu coração, depois seus pés vão se apressar para tomar do fruto. Ela toma do fruto, ela pega o fruto e ela dá ao seu marido. Em nenhum momento ela tem uma reflexão, em nenhum momento ela para pedir a direção de Deus. Em nenhum momento ela fala: espera aí que eu vou voltar a Adão, porque ele que ouviu Deus e ele me explicou dessa forma, eu não posso dar ouvido ao que você está falando, eu tenho que consultar meu marido, eu tenho que consultar a Deus. Em nenhum momento você vê Eva parando para refletir, pedir uma direção de Deus. Ela simplesmente se apressa para a prática do mal, ela simplesmente, por um desejo do seu coração e a concupiscência dos seus olhos, como assim eu antes já expliquei, que o pecado ele nasce com uma concupiscência, e ela teve essa concupiscência dos olhos. Ela viu que a árvore era boa para se comer, e ela achou agradável. Isso foi enchendo o seu coração, até que, sem pensar, de maneira rápida ela agiu, tomou do fruto, comeu e foi entregado ao seu marido. Então, pés que se apressam também para a prática do mal revelam um coração que já está perdendo o temor a Deus. E isso é muito perigoso quando se perde o temor do Senhor, quando se corre para praticar o mal sem pensar no que Deus vai pensar a respeito. Então, nós vemos aqui Eva simplesmente partindo apressadamente para o mal, correndo para tomar do fruto, sem antes consultar ao Senhor, sem antes ter uma reflexão na vida. Vamos ler mais um texto, João 18, do 10 ao 11. João 18, o Evangelho segundo escreveu, João 18, 10, diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Verso 11: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu. Veja, esse Pedro, ele agiu rapidamente, ele se apressou para praticar algo que era mal nesse momento. Ele não esperou a direção de Jesus, ele não quis ouvir o que Jesus ia dizer, ele simplesmente pegou a sua espada e quis agir com as suas mãos. Houve uma certa pressa para a prática do mal. Em vez de ele ter um discernimento do momento espiritual, ele já correu para uma ação impulsiva. Ele sacou a sua espada e falou: vou resolver esse problema, vou resolver esse B.O., Jesus não vai passar por isso não. Sacou da sua espada e feriu ali aquele homem que estava sendo servo do sumo sacerdote. Ele feriu a orelha e imediatamente Jesus vai repreender a ele, dizendo: ei, guarda a sua espada, Pedro, porque você acha que esse é o momento de agir, mas não é. Você se apressou para algo que não era bom aos meus olhos. Você não se apressou para o bem, mas se apressou para o mal. Então guarda a sua espada, porque exatamente é assim quem não tem um discernimento. Porque o que faltou aqui para Pedro foi discernimento. Ele não discerniu o momento. E quem não tem discernimento, ele fere quando é tempo de esperar a direção de Deus.
Quem não aguarda a direção do Senhor, todo o tempo ele acha que é o momento de resolver com as suas mãos. Ele não tinha discernimento nessa hora e achou que era tempo de ferir, quando era tempo de esperar aquilo que Jesus ia dizer. Então os pés de Pedro se moveu rapidamente, sem entendimento espiritual, e Jesus precisou corrigir o seu impulso, o seu ímpeto carnal naquele momento. Então os pés que se apressam também para o pecado, pecados são às vezes planejados, mas também por impulso, assim como foi com Pedro. Às vezes o pé que se apressa para o mal, o coração já maquinou, mas também tem vezes que age por impulso, porque o coração ainda não está sendo tratado, o espírito ainda não está sendo tratado. E um dos exemplos que mais deixa a gente intrigados na Bíblia Sagrada é o exemplo de Judas. Esse é um exemplo muito claro a esse respeito que nós estamos falando. Judas, da mesma forma, assim o fez. João capítulo 13, verso 27, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 27 ao 30, diz assim: após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Veja que Judas, nos versos anteriores desse a qual eu li, ele já tinha maquinado tudo em seu coração, ele já tinha planejado em seu coração a maneira com a qual ia trair Jesus. Ele já tinha feito isso, já tramado o plano no seu coração junto com os principais sacerdotes, tudo de maneira proposital. Eles negociaram a maneira, negociaram o preço, negociaram o valor, negociaram as moedas, já tinha tudo planejado, a forma com que ele ia trair Jesus. E durante a ceia, Jesus dá um bocado ali a ele, entrega a ceia a Judas, e imediatamente ele vai se levantar para consumar o pecado a qual já estava gerado, já estava formado, já estava planejado em seu coração. Jesus mesmo disse: se você tem algo a fazer, que eu sei que tem, você precisa fazer isso depressa, rapidamente. E assim ele o fez. Ele saiu imediatamente. A expressão no texto diz saiu logo, em outra versão saiu depressa, em outra versão saiu imediatamente. Mostra a pressa, mostra os pés correndo para o mal, mostra que ele saiu rapidamente para trair Jesus. Ele não tropeça no seu pecado, ele planejou no coração, correu com seus pés para executar. E o que me chama a atenção e me deixa muito intrigado é que foi no período de ceia, mesmo sentado à mesa com Jesus, os seus pés estavam prontos para a prática do mal. Isso me deixou muito intrigado, porque ele anda com Jesus, ele participa da mesa, ele come do pão, ele bebe do cálice, mas em todo o tempo os seus pés estão prontos para a prática do mal. E isso é perigoso. Por isso que a palavra a nós também é vigie. Vigia em todo o tempo, porque pode participar da ceia, pode frequentar todos os cultos, pode ter um cargo eclesiástico, pode participar da ceia do Senhor, mas se não vigiar, os pés se apressam para a prática do mal. Se não vigiar totalmente, se não tiver uma vigilância total, os seus pés podem correr para praticar o mal, e talvez, assim como Judas, até partir para uma traição ao Mestre. Por isso que nós devemos vigiar em todo o tempo. Nós temos alguns textos na palavra ainda a respeito de uma direção bíblica para onde os nossos pés devem caminhar ou como os nossos pés devem caminhar. Nós vimos aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram a rapidez em praticar o mal, mas nós temos direção bíblica para que nós venhamos seguir segundo a palavra. Salmo 119, 133 é o verso. Salmo 119, 133.
ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Veja o que o salmista está dizendo, que os passos dele, ou os pés dele, estejam aonde? Na palavra do Senhor. E sendo assim, não vai se apoderar dele nenhuma iniquidade, ou seja, nenhum pecado repetitivo se apoderará de alguém que está com os pés na palavra do Senhor, com os pés guiados pela palavra do Senhor. Então assim o salmista invoca e clama para que os seus passos, os seus pés sejam ordenados ou direcionados pela palavra de Deus. Ainda no 119, o verso 105, a qual é muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja, pés iluminados pela palavra não correm apressadamente para o mal, mas avançam com firmeza pelos caminhos de bênção ao qual o Senhor Deus preparou. A lâmpada para os pés é a luz para o caminho. A palavra de Deus assim o é. A lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra não é o caminho, mas a palavra é a luz que mostra o caminho. E o caminho nós sabemos quem é, quando escreveu em João: eu sou o caminho. Então a palavra revela quem é Cristo. Por isso que os meus pés precisam da palavra, para que a palavra me guie e me leve até Jesus, para que a palavra me guie e me faça andar pelo caminho. Não se apressar para o mal, mas andar no caminho de vida, andar no caminho de paz. A lâmpada da palavra, ela não só vai mostrar o caminho, mas ela também vai impedir que os nossos pés se precipitem, e ela vai direcionar os nossos passos exatamente para o centro da vontade de Deus. Por isso que é importante, irmãos, andar pela palavra, viver a palavra, praticar a palavra, porque quem assim faz está guardado de ter pés apressados para a prática do mal. Então a palavra tem que ser a lâmpada para os seus pés e iluminar o seu caminho em todo o tempo. Ainda Efésios capítulo de número 6, verso de número 15, o que os nossos pés precisam. Efésios 6,15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os nossos pés precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da paz, porque Deus não quer pés precipitados para o mal, mas Ele quer pés preparados para seguir a sua palavra e anunciar o Evangelho da paz, anunciar o Evangelho do reino de Deus, anunciar o Evangelho que é vida para aqueles que estão perdidos aí fora. Então os nossos pés precisam estar calçados com o Evangelho, com o anúncio do Evangelho da paz. Vamos ler alguns outros textos que vai completar e nos dar base para esse ensino. 1 Samuel 24, 3 a 7. 1 Samuel 24, 3 a 7. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhes disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou o inimigo nas tuas mãos. Observe isso, que os homens de Davi estão falando. Eis que eu estou dando o teu inimigo em tuas mãos. É o que eles dizem que o Senhor está falando. Eu estou dando o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele,
pois é um ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Veja aqui a grande lição que Davi nos dá: um coração manso e pés que não caminham para o mal, mas que faz o bem. Esse era o coração de Davi, e a atitude de Davi naquele momento foi de um homem que não tem pés que se apressam para o mal, mas ao contrário, pés que se apressaram para fazer o bem. Se ele desse ouvido aos seus homens, ele deveria matar Saul, porque os seus homens queriam isso. Até dizia que foi Deus que trouxe essa palavra, que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, com o coração manso, ele chegou mansamente, somente cortou a orla das vestes de Saul, porque o texto vai dizer que Saul parou na caverna até para fazer as suas necessidades humanas, e quando Davi vai atrás dele, ele não pega a espada para matar, ele simplesmente corta um pedaço das vestes de Saul, e ainda assim ele fica sentido por isso. O texto diz no verso 6 que ele ficou sentido por assim fazer. Ele ficou sentido por fazer isso. No verso 5, perdão, ele sentiu muito por ter cortado um pedaço da orla das vestes de Saul, mas ele assim fez porque ele não tem pés que correm para o mal, e sim para o bem. Os pés dele eram guiados por Deus, não para fazer justiça própria com as próprias mãos, mas ele correu para cumprir a vontade do Senhor. Ele teve até que acalmar os seus homens, porque eles queriam correr apressadamente para fazer o mal, mas Davi em todo tempo tinha isso. Ele ainda é ungido. Ele foi ungido, irmãos. Davi tinha recebido a unção de Samuel, exatamente no capítulo de número 16, ele recebeu a unção. E Davi, ele está sendo ungido por Deus, e ele também é ungido pelo Senhor, mas ele tinha em mente: Saul ainda está no trono, Saul ainda está governando, eu vou esperar meu tempo, eu não vou derrubar ninguém para chegar a minha hora, eu vou aguardar Deus colocar eu no devido lugar. E ele fez isso de uma maneira como que ele pensasse em correr com seus pés para o bem e não para o mal. À frente vai mostrar um pedaço da orla de Saul. Ele teve a oportunidade de matá-lo, mas ele falou: eu assim não fiz, porque ele entendeu que quando Deus quer colocar no trono, ele coloca no tempo certo. Ele não precisaria se apressar para isso, não precisaria derrubar ninguém, matar ninguém, caluniar ninguém para tomar o trono. Ele esperou o tempo certo, ele esperou a hora certa, diferente de seu filho Absalão, que correu para tomar o trono do próprio pai, com seus pés apressados para o mal. Mas Davi esperou o tempo de Deus, a hora de Deus, e fez o que era certo. Não se apressou para o mal, mas se apressou para fazer aquilo que era o bem naquele momento. Lucas capítulo de número 1, verso 39 e 40. Lucas 1, 39 e 40. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Veja o contexto aqui: o anjo vem anunciar a Maria que ela conceberia e daria à luz ao filho, a qual o Senhor Deus preparou para salvar a humanidade. E ela, ao receber aquela notícia, ao receber aquela visitação do anjo do Senhor, ela vai subir, vai correr apressadamente, como diz o texto. Ela saiu logo, no verso de número 39, ela correu para a casa de Isabel e Zacarias
para anunciar o que o Senhor Deus havia falado a ele, porque ela creu naquilo e ela correu para anunciar o que Deus estava fazendo. Ela correu para anunciar o que Deus tinha feito na vida dela. Ela correu para anunciar e testemunhar o que o Senhor tinha falado. Isso, irmãos, é uma atitude de alguém que corre para as coisas que são do bem, não para as coisas que são do mal. Ela correu para anunciar as boas novas do Senhor. Ela correu para testemunhar aquilo que o Senhor Deus tinha feito na vida dela. E isso é muito bom, irmãos. O meu desejo sempre foi que as notícias boas corressem mais que as notícias ruins, porque parece que está muito ao contrário. A notícia ruim chega primeiro e a boa sempre chega atrasada, mas nós devemos sempre ter como as notícias boas chegando primeiro, porque Deus ainda faz, Deus ainda trabalha, Deus ainda opera, e nós devemos testemunhar, assim como Maria, correr para testemunhar aquilo que o Senhor Deus está fazendo, porque Ele é bom e Ele faz de todo tempo. Às vezes a notícia ruim chega primeiro. Se acontecer alguma coisa ruim aqui na igreja hoje, vai chegar rapidinho. Quem não veio vai ficar sabendo, rapidinho. Agora, quando Deus salva, quando Deus batiza, quando Deus cura, parece que a notícia demora para chegar, mas nós devemos espalhar essas boas notícias. Olha, Deus está salvando no Recanto das Rosas, Deus está libertando, Deus está batizando com o Espírito Santo. É essa boa notícia que tem que chegar, e que os seus pés se apressem para testemunhar aquilo que o Senhor Deus tem feito, e não se apresse para o mal. É isso que nós devemos fazer, irmãos, pés apressados para o bem e não para o mal. Mais um texto, Atos 8, 29 e 30. Atos capítulo de número 8, verso 29 e 30. Perdoe a correria, irmãos, tem que ser rápido, senão não termino e a gente passa do horário. Esse não é o propósito. Atos 8, 29 e 30. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Se você pegar esse texto, irmãos, há alguém que está andando em um carro com cavalos, e o Espírito Santo fala para Felipe correr ao lado, e ele sai correndo com os pés apressados. E isso não é algo de extraordinário quando se trata a respeito do Espírito Santo, porque ele assim pode fazer, pode dar uma velocidade a qual o homem não imagina. Felipe, ele saiu correndo do lado do homem que está andando num carro com cavalos, e ele começa a perceber que ele está lendo o profeta Isaías e não está entendendo nada, não está compreendendo nada. Se você fica espantado, Elias também correu e chegou à frente dos cavalos de Acabe, viu? 1 Reis 18, 46. Elias correu e chegou à frente dos cavalos de Acabe. Isso daí só Deus pode fazer. Deu uma velocidade a Elias de uma forma extraordinária, e também deu velocidade a Filipe. O Espírito Santo ordenou para ele correr junto ao carro do eunuco, ao carro daquele homem, e ele mostrou disposição para obedecer rapidamente à voz do Espírito Santo. É para isso que os nossos pés precisam correr, para obedecer a direção do Espírito Santo. Felipe não questionou, Felipe não falou: quem sou eu para correr atrás de cavalo? Eu não vou conseguir. Ele não deu nenhuma desculpa, ele simplesmente correu com disposição para obedecer rapidamente a voz e a direção do Espírito Santo. Pés que se apressam para o bem, é esse que o Senhor Deus deseja. Pés que se apressam para ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e praticar a voz do Senhor. Então que os nossos pés também sejam pés que correm, que avançam para a obediência do Senhor nosso Deus, a obediência da voz do Espírito Santo. Mateus 28, verso de número 6. Mateus 28, verso de número 6. Eu encerro isso. Mateus 28, 6. Ele não está aqui.
porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E verso 8, e saindo elas pressurosamente ou apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Vejam, hoje essas mulheres aqui estão nos representando, essas mulheres estão falando, nós precisamos correr para anunciar a mensagem que de fato interessa. E qual é a mensagem? Ele já não está mais no sepulcro, ele já ressuscitou. Essas mulheres correram com pressa para anunciar a mensagem da ressurreição, correram sem temor, correram com alegria, correram sem medo para anunciar aos discípulos de Jesus: ei, a mensagem é essa, ele já ressuscitou, a mensagem é essa, ele vive, os meus pés correm para anunciar a verdadeira mensagem: o Senhor Jesus já ressuscitou. Assim tem que ser os nossos pés, preparados para anunciar essa mensagem: o Senhor já ressuscitou. Não pés que caminham para o mal, não pés que se apressam para fazer o que é mal, mas pés que anunciam o Evangelho de Cristo e anunciam a boa nova: o Senhor Jesus já ressuscitou, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Essa é a mensagem que nós assim devemos proclamar, igual essas mulheres tiveram pressa em anunciar. Os nossos pés precisam ter pressa para anunciar esta palavra, anunciar que o Senhor Jesus está vivo, anunciar que Ele ainda faz, anunciar que Ele ainda batiza com o Espírito Santo, anunciar que Ele ainda opera milagres e maravilhas, anunciar que Ele ainda usa homens e mulheres nessa terra, anunciar que Ele vive e reina para sempre, e que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja que está preparada e adornada, aguardando a vinda dEle. Ele vai voltar. Nós precisamos anunciar a mensagem de Cristo Jesus, anunciar que Ele em breve virá. Os nossos pés têm que estar preparados, calçados com o Evangelho da paz, com essa preparação. Meu pé não vai tropeçar, o seu pé não vai tropeçar no erro, você não vai correr apressadamente para o erro, mas você vai estar sempre preparado para fazer aquilo que o Senhor Deus te chamou para fazer. Eu tenho essa palavra para vocês esta noite, e eu não vou me prolongar mais, mas eu profetizo em nome de Jesus que os seus pés não vão correr para o mal. Em nome de Jesus eu quero liberar esta palavra, que eu não vim apenas para trazer um ensino, mas eu vim trazer também palavras proféticas à nossa vida, porque nós não seremos instrumentos de tropeço, nós não vamos andar por caminhos tortuosos ou caminhos que levam à perdição, porque eu creio que toda inclinação para os atalhos pecaminosos estão sendo quebradas hoje pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo já começa a te convencer e já começa a mostrar os caminhos pela qual tem andado, que são caminhos de mal, as obras que tem feito, que são obras de mal. O Espírito Santo já traz clareza ao seu coração, para que você possa entender por onde tem andado, para onde seus pés têm ido, para onde os seus pés têm te conduzido, se são caminhos bons ou maus ou ruins. Mas o Senhor Deus dá clareza hoje pela palavra, mostrando um novo e vivo caminho para você andar e caminhar com os pés que se apressam para o bem, para fazer aquilo a qual o Senhor Deus nos chamou para fazer. O Senhor está endireitando hoje as suas veredas, está alinhando os seus passos com a vontade dEle. Ele vai calçar os seus pés hoje aqui, com a preparação do Evangelho da paz,
para você anunciar este evangelho puro, simples, verdadeiro e fiel. Ele ainda vive. Aleluia. Ele reina. Ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Você não será daqueles que se apressam para o erro, mas você vai ser como Felipe, com pés apressados para obedecer a direção do Espírito Santo, com pés apressados para correr na direção que o Senhor Deus está te dando. Por isso que eu preciso declarar esta palavra para a sua vida, e eu quero declarar com ousadia e intrepidez, irmãos, que o Senhor Deus vos dará velocidade espiritual para você cumprir a sua missão, para você cumprir o seu propósito. Eu quero liberar esta palavra a você esta noite, e eu declaro velocidade chegando à sua vida para correr para a sua missão, para correr para o seu propósito, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, levante as mãos, que eu estou profetizando sobre a sua vida, dizendo: os teus pés serão guiados não pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor abre os teus ouvidos espirituais para você ouvir a direção que Ele tem para você. Você vai ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: ei, este caminho é de mal, não pisa aí, não vai por aí, eu tenho um novo caminho para você, eu tenho um caminho diferente para você. Você não será guiado pela carne, mas será guiado pelo Espírito. E mais, onde você pisar, o reino de Deus será anunciado. Onde você andar, a paz será proclamada. Os teus pés serão instrumentos de boa nova e de salvação. Receba esta palavra esta noite. Deus te direciona. Deus vai mostrar, Deus vai abrir a sua visão de uma forma extraordinária, que você vai enxergar até pessoas a qual você anda, que você acha que são pessoas de bem. O Senhor Deus vai abrir os seus olhos com clareza para você enxergar que não é aquilo que parece, e você vai ter o discernimento. Eu preciso me afastar, eu não posso caminhar junto, porque senão vai conduzir os meus pés para a maldade, mas eu vou ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo. Meus pés vão correr para o bem e para aquilo a qual o Senhor Deus me chamou para fazer. Glória a Jesus. Se coloque em pé. Nós temos 5 minutos. Apressa, Senhor, os nossos pés para proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus eu peço isso a Ti, ó Pai, porque segundo a Tua palavra, conformosos são os pés daqueles que levam e pregam o Teu Evangelho, Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, abre
abra o nosso entendimento, em nome de Jesus, abra a nossa visão, abra os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos à Tua voz, que os nossos olhos, Senhor, estejam guardados da maldade, da corrupção, e que a nossa boca esteja sempre pronta para falar as Tuas verdades, Senhor. Sim, Pai, é isso que eu peço. Inclina o nosso coração para o Senhor, inclina, Senhor, o nosso coração para Ti, inclina, Senhor Jesus, a nossa mente, a nossa disposição para fazer aquilo a qual o Senhor tem, para nos dirigir, para nos direcionar, porque eu sei que o Senhor tem caminhos de paz, porque eu sei que o Senhor tem caminhos de bênção, Senhor Jesus, para andarmos. Que nós não venhamos fazer nada que desagrade ao Senhor, que nós não venhamos fazer nada que entristeça o Teu Espírito. Nos conduza, Senhor, nos leva a pastos verdejantes, firma os nossos pés sobre uma rocha, firma, Senhor, os nossos pés assim como os pés da corça é firmada, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos vacilar, para que não venhamos correr para o mal, mas sim correr para a Tua soberana vontade. Eu peço, Senhor, nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite de bênção, nos dê uma noite onde venhamos repousar com segurança, ó Pai. Nos guarda, Senhor, e que o dia de amanhã seja uma bênção, debaixo da Tua potente mão e debaixo da Tua direção. Nos guia em tudo, Senhor. Nos guia em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Nos guia, Espírito Santo. Mais uma vez pela sua presença. Vão todos debaixo da bênção. Levante a sua mão. Eu ministro a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite todos os dias na sua vida. Quem crê recebe, diz amém. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz, meu irmão. E antes de ir, cumprimente o sermão com a paz do Senhor.